Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. O tema do momento é a verdade sobre a morte. Estudo de número 9, Ouvindo a Voz de Deus. Meu nome é Ciro, sou instrutor bíblico voluntário e estou aqui disponível para ajudar naquilo que for preciso referente à Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e seja bem-vindo novamente ao nosso estudo bíblico. A verdade sobre a morte. A criação do homem, pó da terra mais sopro de vida igual à alma vivente. Hoje mesmo eu vi várias almas em minha frente. Aliás, todo dia eu vejo muitas almas, né? Desde o dia que eu nasci, eu vejo almas. Até quando eu me olho no espelho, eu vejo uma alma. Sou eu, a alma, alma vivente. O ser humano é uma alma vivente. E Deus fez o ser humano do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, o sopro de vida, e o ser passou a ser uma alma vivente, um ser vivo. Então, não há uma terceira composição na vida humana. Somos feitos de dois componentes diretos, o pó da terra e o sopro de vida. É por isso que quando o ser humano morre, ele volta ao pó da terra. Então não existe uma terceira entidade dentro do corpo, esperando o corpo cair inerte, esperando o fôlego de vida sair, para uma entidade de luz ou de trevas sair, a vaguear, a aparecer algumas pessoas e assombrar. De acordo com a Bíblia Sagrada, isto não existe. É engano do inimigo. É propósito do inimigo enganar as pessoas com a ideia de imortalidade. De que o ser humano pode ir se aperfeiçoando de morte após morte, até evoluir e chegar a um espírito de luz. Essa ideologia é uma ideologia satânica. É propósito do inimigo enganar as pessoas. Mas a Bíblia Sagrada está aí para nos revelar a luz da verdade. Morte do homem, corpo volta ao pó, mas fôlego de vida volta a Deus, que é igual o ser vivo ou alma vivente deixar de existir. Quando o ser humano perde o fôlego de vida, ele deixa de ser uma alma vivente para ser um corpo sem vida, um morto. O morto nada sabe, não existe entidade ou alma vagando fora do corpo. Só existe oportunidade de salvação para uma pessoa enquanto ela está viva. Na morte, o destino da pessoa está selado. Santo Deus que estás nos céus, queremos, Senhor, te pedir a bênção sobre essa pessoa que está a estudar nesse momento. Há pessoas que guardam fortes recordações de muitos entes queridos que foram. Talvez alguém ainda está sofrendo muito pela perda de alguém. Consola essas pessoas, Senhor meu Deus. Conforta-as, colocando na mente o desejo do reencontro no dia da tua vinda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A verdade sobre a morte. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança que só pode ser encontrada na Palavra de Deus. Que material Deus usou para criar o ser humano? Vejamos em Gênesis, capítulo 2, verso 7.
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7. Que material Deus usou para criar o homem? Pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego de vida. O boneco de barro passou a ter vida. Portanto, pó da terra mais fôlego de vida igual a alma vivente, ser humano. Então, você, quando está a ler a Bíblia Sagrada no início ali em Gênesis, você vê Deus dando a ordem para que as coisas passassem a existir. Mas já com o ser humano, ele fez o ser humano, ele diz: façamos o ser humano conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus ali moldou um boneco com toda a sua perfeição e soprou nas narinas o fôlego de vida, fazendo com que o ser humano passasse a existir. Como a Bíblia se refere à alma? Ezequiel 18:4 nos responde o seguinte: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Gênesis 46, 27. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor, teu Deus, te pôs como as estrelas dos céus, em multidão. Deuteronômio 10, 22. Então, o que é alma? Como a Bíblia se refere a almas? Todas as almas são minhas, diz o Senhor. Portanto, a alma significa pessoa viva. E a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Quando a Bíblia fala de alma, está se referindo a um ser humano, a alma viva, como nós lemos no texto anterior. O que acontece com a pessoa alma vivente quando morre? O corpo volta a ser o quê? Gênesis capítulo 3, verso 19. O corpo volta a ser pó. E o espírito, que é o ar, ou fôlego de vida, volta para quem? Para Deus que o deu, de acordo com Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E a memória é entregue ao esquecimento. Está escrito em Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Ou seja, a pessoa não sabe de mais nada do que há sobre a face da terra. Simplesmente, temporariamente, deixou de existir. O que acontece com a pessoa ou alma vivente quando morre? B. Vamos responder aí. Para onde vai a pessoa alma vivente após a morte? Leia Eclesiastes 9, verso 5 e verso 10, Jó 7, versos 9 e 10. Vai para o céu, vai para o inferno, para a sepultura ou flutuar no espaço? Têm os mortos conhecimento de alguma coisa, sim ou não? De acordo com as Escrituras, ninguém sabe. Vamos ver aí? No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3, verso 19. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, verso 7. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes 9, verso 5. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme todas as tuas forças.
Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, verso 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Jó, capítulo 7, versos 9 e 10. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Segundo aos Coríntios 11, 13. Vamos completar a resposta. O que acontece com a pessoa, a alma vivente, quando morre? Letra A. Corpo volta a ser pó, como era. E o espírito, ar ou fôlego de vida volta para quem? Para Deus. E a memória é entregue ao esquecimento. Para onde vai a pessoa ou alma vivente após a morte? Vai para o céu, para o inferno, sepultura ou flutuar no espaço? Para a sepultura. Têm os mortos conhecimento de alguma coisa? De acordo com a Bíblia, não. De nada sabem. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 13. Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. Então, é propósito do inimigo enganar as pessoas a respeito da morte. Quem unicamente possui imortalidade? 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita a luz inacessível, a quem um homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. 1 Timóteo 6,16. Quem unicamente possui imortalidade? Deus. Sob que condição o homem conservaria sua imortalidade lá no início, no jardim do Éden? A imortalidade do ser humano era condicional. A vida dele, a vida eterna do ser humano seria condicional. Vejamos o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? A condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, obedecer. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. O que o pecado ocasionou ao ser humano? O pecado trouxe a morte, que por sua vez passou a todos os homens. Como Jesus considerou a morte? João 11, versos 11 ao 14. Isto Jesus dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disse-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dormes, estarás salvo. João 11, versos 11 a 14. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. João 11, 11 a 14.
como Jesus considerou a morte? Jesus afirmou que a morte é um sono. Aqueles que morrem é um sono sem sonhos. Simplesmente deixa de existir temporariamente. Todos aqueles que morreram, sejam bons ou maus, estão apenas na sepultura. Todos. Muitos dizem: vamos pedir a Santa Maria, São José, São Pedro, porque estão no céu intercedendo por nós. De acordo com a Bíblia Sagrada, por mais que eles viveram uma vida santa em harmonia com Deus, ainda se encontram na sepultura, aguardando o dia da sua recompensa, que é no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Até a segunda vinda de Jesus, quando ele voltar agora. A primeira vinda foi o seu nascimento, morte e ressurreição. A segunda vinda, como nós estudamos no estudo anterior, um dos anteriores, será o momento que Cristo virá buscar os seus escolhidos. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? 1 Coríntios, capítulo 15, 51 a 53. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. 1 Coríntios 15, 51 a 53. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Receberão a imortalidade perdida no abrir e fechar de olhos. Por mais que as pessoas naquele dia, no dia da vinda de Cristo, estejam vivendo uma vida em conformidade com Deus, ainda precisará ser transformado pelo poder de Deus. Então nós estudamos hoje sobre a morte. Não existe uma entidade dentro do corpo humano esperando o corpo cair para aparecer outras pessoas. Uma pessoa que morre não precisa receber missas, novenas, nem velas, nem promessas. Quando a pessoa morre, cessa a oportunidade de salvação ou de perdição para ela. Então, quer ser salvo? Enquanto há vida, busque ao Senhor. Porque depois que morre, já está selado, ou para a morte eterna, ou vida eterna. Recapitulação: Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então o homem se tornou alma vivente. Alma na Bíblia é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Jesus a considerou um sono. Recapitulação ainda: os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga, o corpo volta a ser pó, e o fôlego de vida, que é o ar dado com inteligência da parte de Deus, volta para Deus. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Vai ser na volta de Jesus que cada um receberá a sua recompensa. Então é perder tempo a pessoa não desrespeitando aquele, nem desconsiderando aqueles que adoram imagens. Às vezes a pessoa está adorando a Santa Maria, São José, São Pedro e muitos outros, pensando que eles podem fazer alguma coisa por elas.
Mas essas pessoas, mesmo santas, porque morreram fazendo a vontade de Deus, assim como todos nós podemos ser santos se fizermos a vontade de Deus. Mesmo santas, elas continuam na sepultura, aguardando a bendita vinda de Cristo para receberem a vida eterna. Então é ilusão pedir ou interceder por alguém que já morreu. A Bíblia nos mostra claramente que quem morreu não sabe de mais nada, mas receberá sua recompensa no retorno de Jesus. A verdade sobre a morte, compromisso de fé. Crê que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência? Crê que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus? Reafirma sua aceitação de Cristo como seu Salvador? Deseja obedecer-lhe em tudo e, por ocasião da sua vinda, receber a imortalidade? Que o Senhor te abençoe e te guarde e que tenha tomado essa decisão ao lado do Senhor. Próximo estudo: um mundo perfeito, onde as flores não murcham e o brilho do próprio Deus nos aquece e ilumina. Isso é o que todos nós almejamos ardentemente. A Bíblia fala de realidades a nós prometidas e preparadas por um ser que jamais falha. Vejamos o que a Bíblia diz a respeito da vida eterna em Cristo Jesus no próximo estudo. Até o próximo.